Bom dia, boa tarde, boa noite, caro telespectador. Hoje falaremos sobre a Segunda Guerra Mundial. Sabemos que o Tratado de Versalhes foi o principal motivo para que a Segunda Guerra Mundial acontecesse, pois esse tratado limitou sanções como perda territorial, desmilitarização e indenizações para a Alemanha, injustiçando-a. Isso fez com que a Alemanha desenvolvesse um sentimento de revanchismo. Em 1935, a Alemanha começou a se remilitarizar mais uma vez, dando início a uma política militarista, fortalecendo e ampliando seu exército. Além disso, fez também investimentos bastante consideráveis em pesquisas bélicas e as indústrias armamentistas receberam subsídios do governo. Adolf Hitler também deu início a um processo de recrutamento militar, dando como justificativa um esforço necessário para combater o desemprego, além de uma legítima defesa contra os inimigos da Alemanha, principalmente a União Soviética. Adolf Hitler, em seu livro Mein Kampf, defendia a ideia da ampliação do espaço vital na Europa Oriental, onde vivia uma população considerada ariana pelos nazistas. Então, a sua intenção era agregar todos os territórios que tinham hegemônicos à Alemanha. Vendo que nenhuma medida foi tomada contra a remilitarização da Alemanha, em 1936, Hitler lançou um novo desafio às grandes potências europeias a invadir a Renânia, território que deveria permanecer desmilitarizado de acordo com as negociações que eles fizeram. Em maio de 1938, a Alemanha anexou a Áustria. Isso só foi possível graças à presença de nazistas no governo austríaco e à crença de grande parcela da população de que o país deveria se juntar à Alemanha. Mais uma vez, aproveitando-se do silêncio das grandes potências europeias, Hitler passou a exigir que a Tchecoslováquia entregasse a região dos Sudetos, que possuía cerca de 3 milhões de germânicos. Hitler, mais uma vez, conseguiu o que queria. Diante da anexação dos Sudetos, o líder Benito Mussolini, italiano, sugeriu a realização de uma conferência entre a Alemanha nazista e as grandes potências da Europa Ocidental, na cidade alemã de Munique, com o objetivo de evitar um confronto. A Conferência de Munique foi um encontro organizado pelos representantes da Alemanha, Itália, Reino Unido e França, em setembro de 1938. A Tchecoslováquia não foi admitida na reunião. Os líderes dos países buscavam resolver as questões territoriais que envolviam os interesses dos alemães sobre os Sudetos, região até então pertencente à Tchecoslováquia. O acordo realizado nessa conferência fez parte da política de apaziguamento, a qual ficou conhecida como uma tentativa fracassada do Reino Unido e da França de satisfazer a política expansionista de Hitler para manter a paz no continente europeu. Um acontecimento muito curioso que aconteceu em 1940 foi quando os nazistas proibiram clipes de papel na Noruega. Apesar da Noruega ter se declarado neutra no início da Segunda Guerra Mundial, Hitler logo colocou os olhos no país nórdico. Para derrotar os aliados, ele precisaria contornar o bloqueio que os rivais haviam criado para impedir que suprimentos chegassem à Alemanha. Hitler percebeu que ter o controle das águas norueguesas ajudaria um bocado sua situação e resolveu conquistar o território. Os planos de Hitler deram errado, e alguns meses depois os alemães dominavam a Noruega. Só que eles chegaram metendo o pé na porta, afastando o governo, exilaram a família real e forçaram os noruegueses a seguirem as ideias nazistas. Acontece que os noruegueses não estavam nem um pouquinho contentes com essa situação e resolveram protestar. Por motivos óbvios, não dava para mostrar todo esse descontentamento de forma explícita. Afinal, os nazistas não eram exatamente conhecidos pela sua tolerância com grupos que os desafiassem. Alguns estudantes da Universidade de Oslo tiveram a ideia de usar um clipe de papel preso à roupa como uma forma discreta de afirmar que não estavam curtindo o domínio alemão. Agora a pergunta que não quer calar: por que eles escolheram clipes de papel? Por 2 motivos. Primeiro, eles imaginaram o clipe de papel como uma espécie de símbolo da união, já que o objeto serve justamente para juntar papéis. A outra explicação é um pequeno erro histórico. Acreditava-se na época que o inventor do clipe de papel fosse norueguês, um tal de Johan Valer. A confusão surgiu porque Valer
havia criado um outro modelo de clipe de papel e conseguido a patente na Alemanha e nos Estados Unidos por volta de 1901. Porém, o clipe que a gente conhece já tinha sido patenteado uma década antes pelos noruegueses. Mas o importante aqui é que a ideia do clipe de papel como forma de resistência pacífica acabou se espalhando entre os noruegueses. Os nazistas entenderam rapidamente que o clipe na lápila não era apenas decorativo, mas uma forma de rebeldia, principalmente depois que o costume começou a se popularizar. Até as joias com o formato do objeto passaram a ser usadas pelos noruegueses, para demonstrar seu apoio à identidade nacional. Contudo, foi questão de tempo para que o uso do clipe na vestimenta passasse a ser considerado um crime. Em 25 de outubro de 1936, foi feito o Pacto das Três Potências, que são Alemanha, Japão e Itália, o eixo de Berlim, Tóquio e Roma, que durou 10 anos. Esse pacto selou a cooperação entre as três nações para travarem a Segunda Guerra Mundial. O Pacto Anticomintern da Alemanha nazista e do Império Japonês foi formado para combater o socialismo soviético e neutralizar a Internacional Comunista. A Itália só aderiu ao pacto em 1937. Uma outra curiosidade que também ocorreu em 1940 foi quando o Grande Ditador viu o Grande Ditador no cinema. Um barbeiro judeu sem nome luta na Primeira Guerra Mundial, em nome da Tomânia, um país fictício da Europa. Depois que o avião em que ele está sofre um acidente, o barbeiro perde a memória e passa 20 anos no hospital. Quando finalmente recebe alta, o país está completamente diferente. No poder, há um ditador chamado Adenoid Hynkel, que usa um bigodinho fininho. Ele manda e desmanda ao lado dos ministros Hering e Garbitsch, enquanto persegue judeus e se alia a Benzino Napolini, ditador da nação da bactéria. Por serem muito parecidos, o barbeiro e o ditador Hynkel acabam sendo confundidos e trocam de lugar, o que dá início à série de situações cômicas. Esse é o resumo de O Grande Ditador, um dos filmes mais famosos de Charlie Chaplin, lançado em outubro de 1940. A paródia é óbvia. Hynkel é Hitler, Garbitsch é Goebbels e Hering é Göring. Napoleone é Mussolini. O protagonista é o próprio Chaplin, que interpreta tanto o Grande Ditador quanto o barbeiro judeu. Hoje, o longa é um clássico, obrigatório para quem aprecia a obra de Chaplin, mas na época a audiência norte-americana não curtiu muito a ideia. As imprecisões históricas enfureceram os críticos, como se uma comédia precisasse ser mesmo fiel ao que acontecia na vida real. A crítica detestou o final do filme, que mostra o barbeiro no lugar de Hynkel, fazendo um discurso cheio de esperança. Para eles, o texto de Chaplin aproximava-se demais do discurso comunista. O discurso era: não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja. Gostaria de ajudar, se possível, judeus, índios, negros e brancos. Todos nós desejamos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Desejamos viver para a felicidade do próximo, não para o seu infortúnio. Porque havemos de odiar ou desprezar uns aos outros. Neste mundo, há espaço para todos. O filme foi banido em várias cidades dos Estados Unidos. Muitos norte-americanos não queriam que o país se envolvesse demais no conflito, que já estava tomando proporções gigantescas do outro lado do Atlântico. O público judeu também ficou com um pé atrás. Eles tinham medo de que Hitler, indignado com a sátira, perseguisse com ainda mais empenho e violência os judeus europeus. Duas surpresas, porém, mudaram o rumo dos acontecimentos. A primeira foi o ataque a Pearl Harbor, que foi quando os japoneses atacaram uma base da Marinha norte-americana, que selou de vez a entrada dos Estados Unidos na guerra. No fim das contas, foi algo muito mais sério do que um filme de comédia, o que levou o país a ingressar na guerra. E a partir daquele momento, o que os norte-americanos mais queriam era motivo para odiar a aliança entre alemães, italianos e japoneses, o famoso eixo. A segunda surpresa foi que Hitler gostou tanto de O Grande Ditador que assistiu 2 vezes
em seu cinema particular. Segundo os relatos de testemunhas e dos registros revelados no julgamento de Nuremberg, Hitler gostou bastante das partes do filme que fazem referência à baixa estatura de Benito Mussolini. Em agosto de 1939, a notícia da assinatura de um tratado de não agressão entre a Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas surpreendeu o mundo. Após o Pacto de Não Agressão, também chamado de Pacto Nazi-Soviético, a Alemanha e a União Soviética moveram-se contra a Polônia, que possuía problemas de fronteira com as duas grandes potências. Com o apoio garantido da União Soviética, a Alemanha aumentou a pressão contra os poloneses. As intenções de Adolf Hitler compreendiam a posse imediata do corredor polonês. Os poloneses mobilizaram seus exércitos com o apoio da Inglaterra e da França, que estavam decididas a conter o expansionismo nazista. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha cumpriu suas ameaças e com 5 exércitos invadiu a Polônia. Assim começava a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Relâmpago, ou Blitzkrieg, foi uma estratégia militar que teve sua elaboração logo em seguida do final da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha estava cansada das guerras das trincheiras, onde seus soldados passavam dias na lama e sem proventos. Entre 1919 e 1939, os alemães tiveram que pensar em uma nova tática militar capaz de vencer o inimigo de forma rápida e ofensiva, gerando uma vitória imediata contra aqueles que pretendiam atacar pelo solo e pelo ar. A estratégia da Guerra Relâmpago era trocar grandes massas humanas com pouco treinamento, por efetivos bem treinados e equipados, que resolveriam as necessidades ou de defesa ou de ataque com eficiência e rapidez, usando tanques blindados, aviões e a infantaria. A Guerra Relâmpago foi dividida em 3 fases: as prioridades, a penetração e o objetivo. Na fase das prioridades, o uso das forças blindadas, a Panzer Division, que eram tanques de guerra independentes do resto do exército. Os tanques deveriam se concentrar no local buscando encontrar o ponto fraco dos inimigos. Após os primeiros ataques com os tanques, o exército entra atacando o inimigo com um efeito surpresa. Já na fase de penetração, os tanques avançam no campo inimigo, impedindo que estes façam a sua formação, desestabilizando a tropa e facilitando assim os ataques contra os inimigos. Nesse caso, era mais importante chegar a pontos mais extremos dos campos inimigos, impossibilitando que estes se defendam. Então, essa era o seu objetivo. Hitler atacou a União Soviética e quebrou o Pacto de Não Agressão Germano-Soviética. O líder nazista acreditava vencer os russos e seus aliados antes do inverno, por meio de uma rápida campanha chamada Operação Barbarossa. A Segunda Guerra no Oceano Pacífico foi protagonizada por Japão e Estados Unidos. Em 1930, o Japão, insatisfeito com o cenário político internacional após o Tratado de Versalhes, pois não conseguira obter domínio sobre as colônias alemãs do Pacífico, formulou assim, como a Alemanha e a Itália, um processo de expansão imperialista. Um ataque em 7 de setembro de 1941, no Havaí, mudou o rumo da guerra no Pacífico. Os japoneses tentaram um ataque surpresa para eliminar rapidamente as forças americanas no Pacífico. O objetivo japonês, além de assegurar acesso a matérias-primas, era garantir a formulação de um perímetro de defesa contra inimigos, que obrigasse seus rivais a um rápido acordo de paz. Apesar das dificuldades, os Estados Unidos conseguiu impor-se sobre o Japão, cujo território era constantemente ameaçado por bombardeios. Em agosto de 1945, o principal ataque americano foi lançado, encerrando a guerra. 2 bombas atômicas devastaram as cidades de Hiroshima e Nagasaki, resultando na morte de centenas de milhares de pessoas, tanto pela explosão quanto por seus efeitos dilatados ao longo das décadas. A catástrofe provocada pelo ataque levou à rendição japonesa, que foi formalizada em 2 de setembro de 1945. Com a derrota da última grande potência do eixo, a Segunda Guerra foi totalmente encerrada. O Brasil chegou a participar da Segunda Guerra. Os soldados brasileiros chegaram no dia 16 de julho de 1944 à Itália.
lutando ao lado do exército dos Estados Unidos. Os brasileiros conseguiram expulsar o exército alemão, que ainda resistia ao norte da Itália. Em setembro de 1944, os soldados brasileiros tomaram Massa Rosa, Camaiore e Monte Prano. No início de 1945, ajudaram a conquistar pontos estratégicos como Monte Castelo, Castelnuovo e Montese. A guerra terminou em maio de 1945. Os corpos dos 454 soldados mortos durante o conflito permaneceram no cemitério de Pistoia, na Itália, até 1960. Em outubro daquele ano, os restos mortais foram transferidos para o Monumento Nacional dos Mortos na Segunda Guerra Mundial, localizado no Rio de Janeiro. Em 1941, também houve o caso das sardinhas adulteradas. Os nazistas ocuparam o país, a Noruega, em abril de 1940 e só saíram de lá no final da guerra. Em 1945, a resistência civil norueguesa foi forte. Estudantes universitários, trabalhadores e membros da igreja se juntaram para reforçar a defesa do país diante dos avanços de Hitler. Aconteceu na Noruega o que normalmente acontece numa sociedade contrária: greves, protestos populares e aparecimento de jornais clandestinos. Um pequeno ato de resistência dos pescadores noruegueses foi um pouco diferente. No início de 1941, o centro do poder nazista em Oslo, capital norueguesa, decretou que toda sardinha pescada na costa do país deveria ser entregue aos alemães. Os pescadores, que dependiam da venda da sardinha para se sustentar, ficaram revoltados com a ordem, mas não tinham opção a não ser entregar o peixe. Mas havia uma dúvida no ar: o que os nazistas fariam com tanta sardinha? Um membro da resistência infiltrado no quartel-general alemão descobriu a resposta. Todo o peixe confiscado pela Alemanha seguia para a França, onde ficava uma base de submarinos nazistas que navegavam pelas águas do Atlântico. Ou seja, o produto da pesca de sardinhas da Noruega alimentava os tripulantes dos submarinos da Kriegsmarine. Foi aí que alguém teve a brilhante ideia de aproveitar a oportunidade para organizar um protesto pacífico contra a Alemanha nazista. A resistência norueguesa entrou em contato com os britânicos pelo rádio e fez um pedido inusitado. Londres deveria enviar para a Noruega todos os barris de óleo de Croton que conseguisse. O Croton é uma planta da mesma família da mamona. Uma vez que o carregamento chegou ao país escandinavo, dentro de tonéis de combustíveis, os pescadores trataram logo de besuntar as sardinhas com um óleo. A supervisão nazista nem estranhou. Passar óleo no peixe é uma prática comum, pois ajuda a conservá-lo melhor. Mas o óleo de Croton é um pouco diferente. Assim como o óleo de rícino, produzido a partir da mamona, ele tem efeito laxante. Não há registro se o plano dos noruegueses deu certo. Se deu, é possível que os nazistas jamais tenham admitido que a tripulação dos submarinos foi acometida por uma severa e completamente misteriosa dor de barriga. Curioso, né? Curioso. Eu achei o negócio negativo do imã. Quê? Eu achei o negócio negativo do imã. Calma aí. É muito... depois a gente corta essa parte, tá errado. Um fato que marcou bastante a Segunda Guerra Mundial foi a intensa ofensiva alemã contra grupos considerados inferiores, como comunistas, ciganos, deficientes físicos ou mentais, homossexuais, negros, testemunhas de Jeová, mas principalmente judeus. Todos eram obrigados a andar com a estrela amarela de Davi, se tornando alvo fácil para ataques. Além disso, sofriam denúncias por serem judeus ou por ter um grau de parentesco com este grupo. Todos aqueles considerados inferiores eram levados para campos de concentração, onde eram usados para trabalho escravo e, quando não fossem mais úteis, eram exterminados. Este período ficou conhecido como Holocausto e foi descoberto em 27 de janeiro de 1945 pelas tropas soviéticas. Depois de algumas batalhas perdidas e perceber que o mundo não está aos seus pés, Hitler começou a ficar depressivo e, dia 29 de abril de 1945, ele se casou com uma menina 30 anos mais nova que ele. E no dia depois
dia 30 de abril de 1945, os dois se suicidaram com um tiro na própria cabeça. A origem dos Gremlins. Bom, em 1984, um filme produzido por Steven Spielberg fez muito sucesso nos cinemas, consolidando um subgênero dos filmes de terror da época, o humor negro. A história de Gremlins você já deve conhecer. Um jovem ganha de seu pai um novo bicho de estimação que nunca pode ser exposto à luz nem ter contato com a água, muito menos ser alimentado durante a madrugada. Obviamente, as 3 regras são desobedecidas e vários pequenos monstrinhos se espalham pela cidade, instaurando o caos. Com o tempo, o filme virou um clássico. Hoje, qualquer pessoa com um mínimo de referência cultural sabe o que é um gremlin. Mas talvez nem mesmo os cinéfilos sabiam que, apesar em um poema escrito em 1929, a palavra foi bastante usada durante a Segunda Guerra Mundial. Desde o início do conflito, aviões aliados sofriam com falhas mecânicas misteriosas que ninguém conseguia justificar. Se não tinham sido provocados por nenhum sabotamento humano, então era bem possível que as falhas fossem obra de alguma criatura não humana, tipo um duende. Pelo menos era essa a teoria dos aviadores da Força Aérea Real Britânica. A lenda que começou a se espalhar é que monstrinhos malandros e horríveis viviam dentro dos motores do avião, dificultando a vida dos aviadores por pura maldade. O apelido carinhoso desses bichos eram gremlins. O termo ficou tão popular que alguns aviadores diziam que já tinham até visto outras espécies de gremlins, fêmeas ou filhotes. Em novembro de 1942, o general Eisenhower embarcou em um avião B-17 na Inglaterra, com destino a Gibraltar, no sul da Espanha. O apelido da aeronave era Red Gremlin. Como monstrinhos que se multiplicam quando atingidos por uma gota d'água, a lenda dos Gremlins logo ganhou outros territórios, distantes dos campos de batalha. Em 1943, o famoso escritor de livros infantis Ronald Dahl, autor de A Fantástica Fábrica de Chocolate e Matilda, lançou o primeiro livro de sua carreira, Os Gremlins, sobre criaturinhas que viviam em aviões de guerra. Por pouco, a história não virou um desenho animado da Disney. O principal estúdio de animação concorrente, a Warner, aproveitou a ideia e fez um episódio do desenho Pernalonga que mostrava o coelho enfrentando um monstrengo em uma aeronave. Cada história tem sua versão do Gremlin. No desenho do Pernalonga, o bicho era marrom e cabeludo, com orelhas pontudas. Nas ilustrações do livro de Ronald Dahl, ele tem chifrinhos e focinho arredondado. No cinema, o aspecto das criaturas varia. Eles podem ser peludos e fofinhos ou dentuços e monstruosos. Já na realidade, bem, se é mesmo verdade que aviadores britânicos um dia encontraram os culpados pelas falhas mecânicas de suas aeronaves, nunca saberemos. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esse período tão importante com a gente. Tchau! Tchau!